E aí pessoal da Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Mas antes de começar a gravar o vídeo, eu gostaria muito de agradecer a você que no ano de 2018 nos acompanhou desde o início do canal, nos fortaleceu com seu like, deixou a sua inscrição e hoje somos o segundo maior canal de Radiologia do Brasil. Então você aí que é novato e caiu aqui no canal por alguma eventualidade, já vai deixando a sua inscrição aí. E você que já nos acompanha, já vai deixando aquele like maroto que eu sei que vocês sempre deixam. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, muitas pessoas deixaram nos comentários, foram no meu Instagram, perguntando sobre a quantidade de KV, MA e MAS a serem utilizados durante os exames radiográficos. Eu escolhi esse tema que eu acho que vai quebrar de vez esse mito ou essa verdade sobre esse tema que, assim, muitos alunos e até mesmo os estagiários e até técnicos já, tecnólogos formados, ainda têm algum tipo de dúvida sobre esse assunto. Então, eu vou falar para vocês a base teórica e a base prática de como é que isto é associado tanto em um como no outro, para que vocês possam entender de uma maneira mais simples qual é a diferença de cada um deles e como isso é aplicado nas técnicas radiológicas, tá bem? Bom, pessoal, KV, MA e MAS são considerados fatores técnicos ou também fatores radiográficos. São fatores que nós, profissionais das técnicas radiológicas, vamos selecionar num painel de controle. Afinal de contas, você sabe o que é um painel de controle? O painel de controle é onde a gente seleciona KV, MA, MAS, entre outros fatores. E esse painel, por sua vez, ele pode variar de equipamento para equipamento, tendo em vista também que o painel de controle pode ser chamado de painel de comando, mesa de controle ou mesa de comando. É um painel que vai nos auxiliar a selecionar os fatores energéticos, que são os fatores técnicos. O MA, que é a miliamperagem, é determinada pela quantidade de elétrons a serem produzidos. É basicamente a parte onde o cátodo em relação ao filamento vai ser aquecido. Geralmente, os equipamentos de raio-x em relação ao painel de controle variam de 50 até 500 mA, que basicamente vai determinar o que é foco fino e o que é foco grosso. Ou seja, quando você quer realizar um exame que requer um pouco mais de detalhes, a exemplo de coluna vertebral, normalmente você vai selecionar o foco fino e este, por sua vez, vai variar ali de 50, 100 até 200 mA. Agora, quando você vai realizar um exame que não requer tantos detalhes, como por exemplo a radiografia de tórax, você vai utilizar o foco grosso, que ali vai variar de 250 até 500 mA. O KV, por sua vez, é o que vai determinar não só o poder de penetração dos raios-x, mas também a qualidade do feixe. Já o MAS, denominado de miliamperagem vezes o tempo, também conhecido como tempo de exposição, é o que vai determinar a dose de radiação, o tempo de exposição que o paciente vai ficar durante aquele procedimento. Vale salientar que esses três fatores, KV, MA e MAS, eles deverão estar em uma balança, ou seja, um não pode ser muito maior que o outro. Por quê? Isso vai interferir diretamente na qualidade da imagem, que eu já explico para vocês já já. Então vamos lá. O que seria o MA? Como eu falei, o MA é a miliamperagem, aquilo que vai determinar a quantidade de elétrons a serem produzidos. O MAS é o tempo de exposição. MA é totalmente diferente de MAS. Alguns painéis de controles não vai ter lá MAS, vai ter simplesmente um S ou um T, que é referente à quantidade de segundos ou milissegundos e também a quantidade do tempo de exposição. Então você pode encontrar equipamentos que tenham estas nomenclaturas, tá bem? Então o que acontece? Quando você utiliza um MA alto, o seu MAS ele tem que diminuir. E quando você utiliza um MA baixo, o seu MAS aumenta. Por quê? O MA, ele vai determinar a quantidade de elétrons a serem produzidos. Se você vai produzir uma quantidade muito grande de elétrons, a exemplo do foco grosso, o seu tempo de exposição não precisa ser tão longo. Agora, se você vai selecionar uma quantidade menor a serem produzidos de elétrons, ou seja, se você diminuir o MA, por teoria, você vai ter que aumentar o seu tempo de exposição para poder compensar. A gente nunca deve utilizar o MA alto com MAS alto. Da mesma forma, a gente nunca vai utilizar o MA baixo e o MAS baixo. É sempre um compensando o outro, para que a gente possa ter a característica de densidade radiográfica adequada ao filme. Já o KV é a quilovoltagem, ou seja, é o poder de penetração destes raios-x e também vai traduzir a qualidade do feixe. O poder de penetração, basicamente, ele está associado a alguns fatores, como por exemplo, distância foco-filme, distância
objeto filme, a espessura do objeto a ser radiografado e a densidade do material. Então são 4 fatores aí que vai te levar a selecionar um KV mais adequado para realizar seu exame. Por teoria, existe um cálculo bem básico para se calcular o KV. E que fórmula é esta? Tá aqui aparecendo na tela de vocês. 2 vezes E mais K. O que seria basicamente E e K? O E é a espessura do objeto a ser radiografado, que no caso seria a parte do corpo que você vai radiografar. E para isso você vai precisar de um espessômetro. Basicamente, na teoria, o espessômetro é utilizado para poder medir, tá, o objeto que você vai radiografar. Digamos que você vai medir a área a ser radiografada e você determinou que aquela área é de 15 centímetros. E K, é aí onde é que está, onde muitos se perguntam qual é a técnica específica a ser utilizada em cada exame. K é referente à constante do equipamento, e essa constante ela varia de equipamento para equipamento, bem como o tipo de processamento e a instalação daquele equipamento. Então, você pode ter 2 equipamentos semelhantes, só que com uma instalação diferente. A constante daquele equipamento vai mudar. Por quê? A corrente que vai passar pelo gerador, a corrente que vai passar pelo transformador, pode variar um pouco de um para o outro. Então a constante, que é o K, ele vai mudar um pouco de equipamento para equipamento. Por isso que a gente nunca pode utilizar os mesmos fatores energéticos de um equipamento e aplicá-lo em outro equipamento. Tem que saber exatamente qual é a constante de cada equipamento para que a gente possa fazer o cálculo do KV. Então digamos que eu tenho um equipamento A e um equipamento B. A constante do equipamento A é 20, a constante do equipamento B é 30. Então se a gente vai radiografar um ombro, por exemplo, que tem aproximadamente 15 centímetros, como seria a fórmula do KV para o equipamento A e o equipamento B? É simples. Lembra que a espessura é 15 centímetros? Pois bem, você vai pegar 2 vezes E, que é a espessura, que no caso seria 15, e somar com a constante. Então, toda vez que você vai fazer essa fórmula, primeiro você deve multiplicar para depois somar. No equipamento A, 2 vezes 15, 30, mais 20, 50. Então, para o ombro, uma radiografia de ombro no equipamento A, o KV aproximadamente é 50. Já no equipamento B, esse KV, esse valor vai ser alterado. 2 vezes E, que no caso é 15, vai dar 30. Mais 30 da constante que é daquele equipamento vai dar 60. Então, para o ombro no equipamento B, o KV a ser utilizado vai ser de 60. Ou seja, teve uma variação de 10 KV do equipamento A para o equipamento B. Entretanto, o Boltranger e outros livros de técnicas radiológicas, eles citam alguns fatores referenciais. E não necessariamente esses fatores é o que são utilizados na prática. Por quê? A gente está passando por uma era de digitalização do processamento radiográfico. Existem hospitais públicos e particulares que ainda utilizam o processamento radiográfico utilizando químicos reveladores. Entretanto, os que utilizam o sistema CR-IDR, no qual tem um processamento digital de imagem, é diferente. Por quê? É uma vantagem do sistema DR ou CR, o processamento digital. Com pequenos valores energéticos KV, MA e MAS, a gente pode reproduzir determinados níveis de densidade radiográfica e contraste radiográfico na imagem a ser produzida. Então, basicamente, o MAS ele vai determinar o tempo de exposição do indivíduo, ou seja, o tempo de exposição onde aquele filme ele vai ficar. E na imagem radiográfica vai ser avaliado a densidade radiográfica. O KV, como a gente sabe, vai determinar o poder de penetração e a qualidade do feixe, que para a radiografia vai determinar o contraste radiográfico. Então, quando você pega uma radiografia e se você observar que a densidade está muito alta, é importante você diminuir o MAS quando você for repetir o exame. Se a densidade radiográfica estiver muito baixa, é recomendável que você aumente um pouco o MAS para que a densidade radiográfica ela seja adequada em relação ao exame. Agora, quando o seu exame ele está apresentando uma densidade boa, mas a imagem ficou um pouco acinzentada, significa que o contraste radiográfico ele não está adequado. Por quê? O que é o contraste? Preto no branco. Só que na área da radiologia, a gente não trabalha com branco ou preto, trabalhamos com tons de cinza claros e tons de cinzas escuros. Então é importante que a imagem radiográfica tenha esses tons de cinzas entre os tons de cinza claro e escuro, para que a gente possa basicamente ter um contraste adequado. Quando você pega uma imagem e ela está muito acinzentada, significa que você deve alterar
o valor do seu KV, para mais ou para menos, a depender de como é que esse contraste vai sair na radiografia. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do Radiologando e eu espero, claro, que vocês tenham gostado. Se você ainda não deu like nesse vídeo, já deixa o like aqui embaixo e já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu, juntamente com a equipe do Radiologando, iremos responder para vocês. Não esqueça de me seguir também nas redes sociais, @IgorJúlioProf, onde além de você acompanhar postagens, você também poderá tirar suas dúvidas. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!